Vou ensinar você. Olha aí, pessoal. Mais um dos trabalhos que eu fiz. O efeito a fazer os nós com vassoura. Sim, porque qualquer pessoa tem uma vassoura velha e faz um trabalho bonito com os nós mais maiores ou menores, mas faz os nós com uma vassoura que você não precisa gastar dinheiro em grandes ferramentas para fazer um trabalho bonito. No caso, vou utilizar a argamassa AC1, então é algo que fica muito económico, que eu tenho o maior prazer em ensinar você. Mas o que é que eu peço a você? Que se inscreva, que deixe aquele like, não é? E compartilhe se puder. Que eu tenho o maior orgulho em apresentar este trabalho com uma vassoura velha, que eu falo várias vezes numa vassoura, porque eu acho que é interessante você fazer um trabalho bonito sem gastar muito dinheiro. Não gasta dinheiro em ferramentas e também não gasta dinheiro porque eu faço com a argamassa AC1 e você vai ver como é que eu faço este pilar e vai ver todo o passo a passo como é que eu faço um trabalho com muita economia. Apenas peço para você não pular o vídeo, você vai aprender, que eu vou deixar todo o passo a passo e em baixo vou deixar na descrição do vídeo para você ver e compreender melhor ainda. Pessoal, olha aí, este é o trabalho feito de madeira que eu vou fazer hoje. Muito fácil fazer este pilar, ó. Mas eu vou mostrar como ele está, para você ver como facilmente você consegue fazer este trabalho. Vou fazer um efeito madeira rústico, sabe? Trabalhando com a vassoura. Este é o trabalho que parece difícil, mas eu vou deixar bem lindo. Pessoal, vou mostrar a consistência da argamassa. É AC1, ó. Eu coloco aqui. Se colocar muita, ela cai, claro, né? Mas ó, para ver, ó, é como sendo a argamassa para assentar piso. Num saco de argamassa sempre vem a água que você tem que colocar, né? No caso aqui coloquei 4 litros de água para um saco de argamassa. Ó, eu passo assim no pilar todo. O pilar é grande, leva quase um saco de argamassa, porque estou a colocar 100 dólares, mas esta argamassa custou 8 reais e depois você vai ver a beleza. Fica aqui. Então, eu vou colocar assim, vou deixar a argamassa 15 ou 20 minutos aqui a puxar. Antes eu borrifei o pilar com água para tirar alguma poeira para a argamassa pegar melhor. Então, já está a ver, fica 15, 20 minutos, também depende do tempo. Hoje está bem calor, bem quente, então já eu venho com o próximo passo para dar já os efeitos aqui no pilar, como sendo uma madeira rústica. E agora vou parar, já viu, já mostrei a argamassa como ela tem que ser. Você não precisa ficar muito direita, pode ficar assim de qualquer jeito. Isto é para fazer algo muito fácil para você ver o que você pode fazer, que uma coisa que às vezes parece difícil, mas é muito fácil e com muita economia. E aí, pessoal, deixei ficar uns 15 ou 20 minutos, como já falei. Aqui já fiz um pedaço com a vassoura, que está aqui a ver, mas agora vou fazer ao vivo para você ver. Só peço que você siga o vídeo todo passo a passo, porque eu ensino com muito amor para você. Mas se você me vier fazer uma pergunta que esteja aqui explicada, claro que eu não vou responder, não é? Mas agradeço se você ver todo o passo a passo, você vai fazer igual como eu. Com a vassoura velha, vermelha, um dia vai ser verde, que eu gosto mais da cor verde. Então, o que é que eu vou falar para você? Eu tenho que falar mesmo, mas eu falo mesmo. Ninguém fez este trabalho na internet, efeito de madeira num pilar feito com a vassoura. Ninguém fez. Se você, meu colega, meu amigo, amanhã for fazer, eu fico muito feliz porque você aprendeu comigo. Porque eu ensino com muito amor para todo mundo aprender, para você evitar de gastar dinheiro e embelezar a sua casa. Ó,
eu tenho aqui a vassoura, eu tenho um borrifador, é este, como pode ser um qualquer. Borrifa-se um pouco, ó, borrifa um pouquinho, sempre vou ter um balde com água aqui perto de mim, e ó, você pode vir ou assim, não tem cá aquela de, ou pode ir assim, não tem aquela de ir de cima para baixo ou de baixo para cima, você faz como você se ajeitar melhor a trabalhar. Ó, aqui já tem um risco. Bom, não precisa mais. Não precisa mais. Eu dá-me mais jeito de trabalhar deste lado para fazer o nó. Ó, eu faço assim. Aqui tem um. Não precisa mais. Ó. Ó. Olha como faz o nó. As pessoas já viram aí em outros vídeos meus, né? Você quer puxar um pouquinho, pode puxar um pouquinho. Mas eu aqui. Bom. Aqui já tem um, aqui tem um outro, ó. Se você quiser um nó maior, você vai deitar mais a vassoura e faz um nó maior. Mas este, agora, vou deixar secar mais uns 15 ou 20 minutos, depois vou ver no próximo passo. Tem aqui umas luzes, aqui umas lâmpadas aqui a dar mais uma clareada, porque eu coloco para dar mais luz, né? Mas dá para ver bem este trabalho, mesmo que o meu rosto aqui esteja um pouco diferente. Olha aí pessoal, aqui fiz o efeito vassoura, deixei uns 15 ou 20 minutos para secar um pouquinho. Agora venho com a desempanadeira, sempre tenho um balde com água para ela vir molhada. E passa bem a de leve, só para rebaixar um pouquinho, porque uma tábua é cheia de risco, mas também tem que ter um pouquinho alisada, liso, né? Então ó, pouquinho, bem leve, bem devagar, ó, já é o suficiente, só mais aqui um retoque, ó, e você vai falar, e aqui os cantos aqui, ó, você faz assim, ó, bem devagar, mas amanhã você vem com uma lixa, eu uso 120 ou 150, só para tirar pequenas rebarbas, quase nada. E ó, está o trabalho feito. Lá você vai me perguntar, mas você não mostrou fazer tudo. Fazer um pedaço é a mesma coisa que fazer tudo. Você vai compreender. E eu fico feliz demais em ensinar você. É pessoal, aqui eu só passei esta lixa, ó, 150 de ferro. Só aqui, só bem a de leve, só para tirar o mínimo de rebarbas. Depois o que é que eu fiz? Tinta branca, aguada. Tem muita gente que não sabe o que é aguada. Então eu jogo 50% de água, 50% de tinta. Por isso eu falo aguada, porque tem muita água. E como é que a tinta vai colar? Eu junto 10% de cola branca PVA, qualquer marca, cola branca PVA na tinta, e a tinta fica aguada. Porque é que eu falo aguada? Para infiltrar melhor aqui nestes buracos, para não cobrir. Se estiver grossa vai cobrir isto tudo. Agora eu fiz esta tinta, que eu vou passar aqui, também aguada. 50% de tinta, 50% de água. E num litro de tinta eu joguei uma tampinha de xadrez marrom aqui no branco, e dá esta cor camurça muito claro, que eu quero que isto fique bem claro. Você vai falar, não fez o pilar todo para eu mostrar no vídeo? Não precisa, eu no final vou mostrar todo o trabalho. Agora é só para eu mostrar aqui bem de perto como eu faço. A tinta aguada, mas como tem cola, a tinta vai pegar, vai entrar aqui, sempre feito com o pincel, com a trincha, como queira chamar. Eu sou pintor, uns chamam trincha, outros chamam pincel, mas vai dar tudo na mesma, vai dar tudo ao mesmo. Porque é que é aguada? Para entrar melhor, vou falar de novo. Porque é que coloca a cola para ela colar melhor? Se você não sabe fazer nada disto, você usa uma tinta de piso, que é a tinta melhor que tem. Mas aqui eu mostro que esta tinta com a cola misturada, em menos de 1 hora ela fica seca. Você pode passar com a mão que ela está seca. Então este é o trabalho que eu acho mais fácil, e você faz com muita economia,
porque jogando água na tinta dá para muitos metros, muitos metros. E olha como ela está aqui. Eu depois venho mostrar quando eu passar a outra fase, mas aqui são coisas que é muito importante que você tem que saber, que eu explico em todos os meus vídeos, eu explico, e depois em baixo eu vou deixar na descrição tudo o que eu faço aqui, porque às vezes fazem perguntas que não têm nada a ver com o assunto, que me perdoe que me faz assim perguntas às vezes que não têm nada a ver com o assunto. Eu tento explicar do melhor jeito e você vai conseguir fazer igual como eu. E aí pessoal, vamos lá. Antes eu falei que eu tinha colocado xadrez na tinta. Xadrez que eu falo é corante xadrez, uma tampinha que eu tinha falado. Vamos lá, como é que chegou esta cor? Depois eu passei uma de mão de gel incolor. Vou mostrar o gel porque as pessoas sempre falam que eu não quero mostrar marcas. Hoje quem vai ganhar é a Coral, não paga nada, mas eu vou mostrar. Gel incolor. E agora eu estou a passar este gel. Como é que fez este gel? É 1 litro de gel, você coloca uma tampinha de ocre e uma tampinha de marrom e vai dar esta cor. Já falei, falo de novo, só vou fazer este pedaço porque é a mesma coisa que eu mostrar todo o caber, mas eu depois vou mostrar tudo depois de pronto. Então o gel seca muito rápido. Eu sei que você vai me perguntar se pode fazer com resina ou se pode fazer com verniz. Cada um faz com aquilo que gosta. Eu gosto de trabalhar com o gel e eu ensino o mais fácil. E peço às pessoas que dão a desculpa que é muito caro, é mentira. O gel é o mesmo preço e por vezes mais barato que as tintas e por vezes mais barato que o verniz. Eu não tinha que estar a falar preços, mas eu comprei por 20 reais esta lata de gel, que acrescentando água dá no mínimo para uns 10 metros. O que é que eu vou falar de novo? É isso, você... Tem pessoas que me perguntam, pode fazer com verniz? Mas é aquelas pessoas que só querem o contra, sabe? A gente tem que ter a paciência que eu estou a ensinar e estou muito feliz, mas tem que haver no meio de 100 mil uma pessoa do contra. Pode fazer com verniz, pode fazer com resina, pode fazer com aquilo que você quiser. Eu estou a ensinar o jeito mais fácil. E tenho muito orgulho quando eu vejo pessoas que falam que fizeram um trabalho, que viram e seguiram os meus trabalhos e fizeram. Que é o jeito mais fácil. Eu falo 1000 vezes o jeito mais fácil. Se você quiser fazer com outras coisas, pode fazer. Neste caso já falei as cores, agora eu vou parar para depois vir com o passo seguinte. Olha aí pessoal, eu vou avisar, já está quase no final. Porque é que o nó fica mais escuro e aqui ainda está claro? Eu vou falar como é que eu fiz. Um pouquinho antes eu venho assim, faço assim, aqui dá para ver. Este é outro não, mas não interessa. O importante é, faço assim, um pouquinho antes, deixo secar um pouquinho. Aí o que é que acontece? Agora eu vou ver assim. Isto, gel envelhecedor de efeitos decorativos. É o nome. Mas eu sei que já tem colegas meus que não estão a explicar muito bem para você. Porque este gel é incolor. É incolor não. Sim, eu compro incolor, mas é um gel fosco. Mas tem pessoas que não sabem e pensam que não tem gel com um pouco de brilho. Mas tem o gel com brilho sim, que é outro tipo de gel. É o gel perolizado, tem brilho. Mas eu trabalho com o que eu acho que é melhor, mais fácil para você aprender. Se você quiser, aqui dá para ver, não é? Se você quiser, depois no final, passar um gel com brilho, você vai comprar o gel perolizado e coloca por cima deste incolor perolizado que tem um pouco de brilho. E para as pessoas falam, mas é muito brilhante. Não, não é muito não. É tipo um semi-brilho. Mas como eu agora estou aqui a fazer algo diferente e muito fácil para você aprender, eu coloco uma resina semi-brilho, uma resina boa. A marca não interessa, mas eu até vou mostrar a marca, vou sair aí da cena aí um segundo, que eu hoje estou muito simpático e as marcas não me pagam nada, mas eu vou mostrar a marca. No caso aqui é a Brasilux. É uma boa resina, semi-brilho, que eu passo depois de tudo aqui por cima. Mas isto está a ficar meio esquisito. Mas eu posso fazer isto com tinta? Você pode.
Só que eu tenho a certeza que se fizer com tinta não vai ficar tão bom como eu estou a ensinar para você. E falo de novo, as pessoas falam, mas a tinta é mais barata. Não é mais barata não, só é mais barata se você fizer a sua tinta como eu faço aí. Mas isso é outro, para ser mais barata, né? Ó, eu faço assim, eu coloco o gel, mas eu tiro quase tudo. Para quê? Para só ficar aqui o marrom aqui entranhado aqui nestes riscos, para imitação de uma tábua. Uma madeira rústica, bem diferente de tudo. Eu tento em cada vídeo fazer diferente. Você quer colocar aqui mais escuro um pouco nos nós, você faz assim, depois tira. Não pode deixar nem muito nem pouco. Se deixar atuar mais um pouco, claro, vai ficar mais escuro. Mas eu não quero muito escuro. A tinta, toda a tinta que eu uso, também há pessoas que me vão perguntar, é tinta fosca, né? Porque se não for fosca não dá para fazer estes trabalhos. Então, está aí mais um trabalho quase terminado. Depois, isto vai secar muito rápido, porque o gel também seca mais rápido que as tintas, né? O gel daqui no máximo 30 minutos está totalmente seco. Eu vou vir com um verniz com semibrilho, verniz não, perdão, com resina, semibrilho, para terminar. E estou a ensinar você com muito amor. Sei que vou ter críticas, mas isso é normal, né? Olha aí, pessoal, o pilar está pronto. Eu vou aqui mostrar aqui deste lado e depois vou passar para o outro lado. Mas antes de passar para o outro lado, eu vou mostrar para você como dei a última de mão, foi da resina incolor, ó. Ela vai ficar assim, mas quando secar, vai ficar como você já está a ver, a outra parte. Então, agora é mesmo só para mostrar como ficou o trabalho, ó. Todo este pilar, que é bem grande. Eu quero ver se não esqueço de nada. Você vai me perguntar como é que eu dei a cor marrom no gel. Eu joguei uma besnaga de líquido da marca Xadrez marrom dentro do gel incolor e que deu esta cor, este marrom. Estou aqui a mostrar todo o pilar. É um pilar que está numas escadas, tem 2 metros e pouco, ó, aqui, todo o pilar. Vou mostrar algo que eu fiz também. Eu já tinha feito um painel de TV, né, de um outro trabalho, e o dono da casa quis por baixo uma parte mais clara que eu fiz mais ou menos do mesmo jeito, fiz o pilar. Mas o trabalho que eu quero mostrar é este pilar. Você vê que é muito fácil. E desde já eu peço você que teve esta paciência toda, veja todo o vídeo, não pule o vídeo, embora aqui já esteja no final, que você vai fazer igual como eu. Deus abençoe você e um grande abraço aí para todos os meus inscritos.